Estamos aqui com o pastor Demilton Sodré, idealizador do movimento para a volta de Cristo, o último aviso. Pastor, conte-nos como tudo começou. Tudo começou, eu morava no bairro das Perdizes, na rua Monte Alegre, no 1520, lá onde está situado a Universidade Católica, a PUC. E uma noite eu tive uma visão, não na Monte Alegre, mas na rua Cardoso de Almeida. Naquela visão, em frente ao número 1554, que é em frente a um bar na esquina da Professor João Arruda com Cardoso de Almeida, ali tem ainda um ponto de ônibus, por ali passava um ônibus por nome Horto Florestal. Ele saía do Horto e até o Jardim Bofiglioli, para lá de Pinheiros. Estando ali no ponto, o curioso é que o sol tinha uma claridade diferente naquele dia. A rua não tinha ninguém, nem um carro, nem uma pessoa, só tinha somente eu. E o bar que tem na esquina, onde aconteceu tudo, estava aberto. Até então não tinha olhado para o bar, não sabia que estava aberto. Desceu pela Cardoso de Almeida lentamente um carro bonito, de cor escura, preta, e aquela pessoa que guiava o automóvel parou em frente ao ponto de ônibus, esticou a mão para mim e falou para mim: me espera que eu volto, me espera que eu volto, me espera que eu volto. Bem, ele falou aquilo, o carro começou a andar lentamente. Quando eu olhei assim curioso para a placa do carro, eu percebi que estava escrito, a placa era branca e estava escrito presidente. Bem, o carro foi embora, aí eu olhei para o bar, todos aqueles móveis que eu conheci aquele bar há muitos anos, não estavam mais ali, os balcões, não estavam ali. Tinha dois balcões redondos, um maior e um menor, e dentro do maior tinha um menor, que no centro dele tinha bebidas, bastante bebida. E as pessoas chegavam no balcão e pediam bebida para a pessoa que estava ali servindo. Bem, aquilo aconteceu e eu adormeci. Passou o tempo. Naquela mesma semana, eu fiquei refletindo. A minha mulher, naquela época, ela não era cristã ainda, meu primeiro casamento. Eu não tinha com quem confidenciar isso. Meus filhos eram pequenos. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Naquela semana, a mulher saiu com as crianças, mas o filho, que é o Gessé, ficou comigo. Eu estava jejuando aquele dia, e na hora de entregar o jejum, eu chamei o Gessé e pedi para ele ajoelhar, e orei por ele. Quando eu terminei a oração, nesse momento, assim, do nada me veio uma canção, que essa letra aqui: que linda esta manhã de aurora, Jesus pode estar vindo agora, meio-dia sol luzente, Jesus está chamando o crente, é tarde sol se pondo, Jesus está te chamando, a noite já vem vindo, tu pode estar dormindo. Vigia, meu irmão, olha o ladrão. O ladrão que a Bíblia fala é Jesus o Salvador, vigia sem cessar pelo seu amor. Bem, e eu entreguei o jejum, almocei, meu filho foi brincar, eu não tinha com quem compartilhar isso, porque a minha senhora, eu casei afastado da igreja com pouco período de tempo, mas aí ela veio para Jesus e foi uma bênção, ela me ajudou inclusive. Aí, quando as crianças cresceram mais, eu fazia camisetas para ele, ora vem Senhor Jesus, Jesus vem, escrevi numa montanha em Guaianazes, Jesus vem, onde eu passei a morar, porque eu saí de lá das Perdizes e vim morar em Guaianazes. Quando eu vim para o campo de Mogi das Cruzes, na época do saudoso pastor Jorge, eu comecei a dirigir igreja. Eu fui chamado para dirigir igreja
quando eu tinha uns 15 anos de idade, no dia do meu batismo. Mas eu não aceitei aquilo. Era para dirigir uma congregação na roça. Então a minha chamada, ela foi lá atrás, muito antes. Aí eu comecei a dirigir igreja. E como no final do culto, na hora, depois da bênção apostólica, naquela época não podia dar bênção apostólica. Os dirigentes não davam, só o pastor, o presidente, ou um pastor podia dar bênção apostólica. Hoje todos nós damos bênção apostólica. Porém, naquela época não podia. Então, no final, quando dava o amém da oração, eu ensinei para os crentes que ainda hoje eles falam na Vila Rosa, falam no Jardim Soares, ora vem Senhor Jesus. E eu sempre alimentei aquele sonho de um dia fazer um projeto. A visão ficou bem clara. Então o tempo se passou, eu vim para Mogi, fiquei viúvo da primeira esposa, casei com a irmã Ruth. Aí um dia, nesta casa que eu estou morando, nesta mesa aqui, eu estava lendo a Bíblia e caiu lá no livro de Lucas. Eu não me recordo o texto de Lucas que eu li, mas era um texto, dos textos que tem em Lucas, Abacuque 2:3. Quando eu observei isso, eu falei, engraçado, Abacuque 2:3. Eu não estava lendo, não estava preocupado com Abacuque. Eu estava lendo Lucas. E aí eu abri em seguida a Bíblia. E olha o que diz o texto de Abacuque. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até ao fim falarás e não mentirás. E se tardar, espera. Porque por certo virá e não tardará. Em outra linguagem fala, certamente virá e não tardará. Bem, eu li isso aqui e fiquei assim pensando, não na leitura de Abacuque, mas no Abacuque em letras grandes caiu em cima da minha Bíblia. E fiquei, falei com a irmã Ruth, que é minha esposa. Um belo dia, o pastor Gilberto, já estando em Mogi das Cruzes, mandou dirigir o quilômetro 1. E eu comecei a pedir aos irmãos que falassem este mesmo versículo, ora vem Senhor Jesus. Quando eu ia para o final de semana, lá para a sede, um pregador que veio dos Estados Unidos, amigo do pastor Gilberto, veio fazer uma visita para ele, e naquela noite ele pregou. Ele pregou, deu uma palavra maravilhosa, ainda falou sobre a prosperidade, e foi falando muitos assuntos. Mas ele, quando ele fez o resumo da palavra, ele chamou os irmãos para vir para frente. Eu nunca não me recordo de ter ido à frente nenhuma das vezes. Pouquíssimas vezes no meu tempo de cristão. Mas aquele dia eu chamei minha esposa e fomos. E uma das palavras que ele disse, eu entendo que foi Deus falando, né? É possível que o senhor que vai estar me ouvindo vai ter que ignorar ou dizer isso, mas Deus tem algumas pessoas, eu não diria todos, mas aquele que teme a Deus, os cristãos, que eu sou obrigado a entender a linguagem divina. Ele disse assim, começa no mês que vem, era no mês de novembro de 2005. E eu, começa no mês que vem o quê? E eu alimentei aquilo e comecei a fazer um relacionamento de todo um passado que já estava distante, porém eu não esquecia. E aí eu comecei a observar o trabalhar de Deus. Quando eu comecei a escrever. A história não é bem da minha vida, mas desta visão que eu tive. Muito bem, senhor. Há quanto tempo o projeto existe de fato? Meu projeto nasceu em 2005, né? Como eu estava falando, ele nasceu em 2005 a partir do momento que eu tive foi me feito esse pedido, começa no mês que vem, era mês de novembro. Eu comecei em dezembro.
E aí eu comecei a escrever, eu escrevia tudo à mão. Aí eu comprei o computador, sozinho eu comecei a digitar. Fui digitando. Escrevi bastante, assim, uns 2 cadernos grossos, bastante folha. E aí tirei do caderno para o computador e o resultado foi o livro. Porque eu pensava assim, meu Deus, eu lancei o projeto, assim, falava do projeto, e certa vez até alguém chegou para outra assim com ar de menosprezo e disse assim, você vai fazer parte disso aí? E aí não tinha nada sólido, nada que pudesse dar segurança para o projeto. Eu pensava isso, eu não dizia para ninguém, mas eu pensava comigo, Deus, como é que eu vou fazer? Meu Deus, as pessoas querem ver alguma coisa, quer dizer, toda casa tem um alicerce, né? Então o projeto precisava ter uma base. O último aviso de quê? Para quê? E aí eu escrevi um livro, que é esse aqui. Ok. Desde que começou o projeto, ele obteve algumas conquistas. Nós sabemos que tem o livro, possibilitou a viagem do senhor e da irmã Ruth para Londres. Conta essa experiência para a gente. Bem, eu nunca tinha falado do projeto aqui nas igrejas. Primeiro que eu sou muito submisso. As pessoas que me conhecem sabem da minha submissão, mas existe ainda um pessoal que acha que eu não sou submisso. Eu sou muito submisso. Isso eu digo porque sou. Se você colocar uma criança para dirigir o culto, eu me submeto ao que aquela criança disser. Ainda que fale heresia, problema de quem fala heresia. Eu, Sodré, sou submisso. Graças a Deus. Isso eu aprendi nas entrelinhas da Bíblia. E eu não ia pedir para o pastor Gilberto precisa falar do projeto. Tudo que eu fazia do projeto, falar para ele, mas falar em púlpito de maneira nenhuma. Bem, e nós temos um amigo que congregou conosco aqui. Ele foi para a Inglaterra e numa das vindas dele ao Brasil, nós nos encontramos aqui na cidade de Mogi das Cruzes. E ele, naquele bate-papo de quando em quando ligava para mim, falou, Sodré, vou te fazer um convite para você vir a Londres. Aí eu aceitei o convite, nos preparamos e fomos para a Inglaterra. E aí eu fui preparado também, eu me lembro bem que eu fiz um crachá bonito. Esse crachá era com um desses, aqui na camiseta, no crachá foi esse logotipo do crachá, todo em inglês. Eu levei esse crachá e era assim a divulgação que eu fiz em Londres. Nós fomos até Oxford, fomos até Escócia, até Glasgow. Em todo esse trajeto eu fui distribuindo. As pessoas olhavam o último aviso, né? E eu levei em português como levei em inglês. O resultado é que eu até fiz o resumo da viagem a Londres e mandei para o Palácio de Buckingham. E eles, educadamente, lá o Serviço de Cultura da Inglaterra, eles mandaram para mim um folder bastante grande com toda a história do Reino Unido, desde quando começou até agora com a Elizabeth, que é a atual rainha da Inglaterra. Isso quer dizer que o último aviso chegou até o Palácio de Buckingham, porque realmente eu mandei dizendo nas entrelinhas do resumo da viagem a Londres, que é uma coisa, desculpe a minha falta de modéstia, mas ficou muito bonito, e um amigo traduziu para o inglês e eu mandei para lá. Mas valeu a pena porque eu percebi que era assim, eu deixava um panfleto ali, e eu voltava e não estava mais lá. O livro tem surtido efeito, que muitas almas já se renderam a Cristo. O resultado foi bom.